Quando você diz, hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar minha mente, transformar a minha vida, às vezes você não para muito para pensar nisso, mas suponha que logo em seguida a gente vai começar a pregar e eu vou falar de uma coisa que você já ouviu centenas de vezes. Talvez a tentação seja dizer assim, eu já ouvi isso antes, eu conheço, eu acho difícil o pastor falar alguma coisa que eu não saiba ainda. Nesse caso, você não vai deixar, que a palavra realmente renove. Porque pode ser que aquilo que você já ouviu muitas e muitas vezes ainda não seja uma prática real. Ainda não seja uma realidade vital dentro de você. O versículo que eu vou ler com você daqui a um minutinho, você vai concordar imediatamente com ele. Você vai realmente dizer, isso é muito bom e muito importante, todo mundo deveria fazer isso. Mas eu oro para que hoje você diga, Senhor, eu quero deixar que a Tua palavra renove a minha mente e transforme a minha vida, ou seja, transforme a minha maneira de enxergar a vida, transforme a minha maneira de me comportar na vida, transforme os meus relacionamentos. Nós estamos começando um novo mês hoje, mês de junho. No mês anterior, mês de maio, a gente falou várias vezes aqui nas quartas e nos domingos pela manhã sobre família. E esse não é um assunto que eu falo só em maio. É difícil a gente pregar a palavra, compartilhar e não tocar nesses relacionamentos mais importantes. É difícil a gente ter uma semana aqui na igreja, passar uma semana e a gente não falar sobre salvação em Cristo Jesus, sobre o poder maravilhoso da graça de Deus, sobre como a palavra de Deus transforma a nossa vida e acaba mexendo com os nossos relacionamentos. E dos nossos relacionamentos, os mais importantes são os dentro de casa, são da família. E o que eu vou falar para você vai tocar nessa parte também, e vai tocar em outras partes da sua vida. Se você deixar, hoje o Espírito Santo quer realmente renovar você. E eu oro para que você deseje, e você valorize, e você não abra mão de ser desafiado e transformado hoje, amém? Fala para quem está perto de você, Deus vai falar contigo hoje. Se você deixar, algo bom vai acontecer. Amém? Se a gente apenas ler, eu queria que você abrisse Mateus capítulo 7. Se a gente apenas ler esse versículo e não falar nada, pode ser que Deus já fale mais do que eu poderia falar para você. Mateus no capítulo 7, Jesus está no que a gente chama o Sermão da Montanha. E ele está falando de muita coisa importante. Nesse momento aqui, ele não fala em capítulos, mas para facilitar foi colocado em capítulos, ele começa um novo tema. E a partir do versículo 1, Jesus diz assim, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Quem conhece esse versículo aí, já ouviu ele antes alguma vez na sua vida? Sabia até de cor, Não julgueis. Vamos ler todo mundo junto? Não julgueis, para que não sejais julgados. Quem está falando isso? Jesus é que está falando isso. Não sou eu que estou falando. Na verdade, eu preciso ouvir igualzinho você e receber e guardar e viver essa palavra. Jesus, ele está apresentando a uma grande multidão, e principalmente aqueles que vão decidir andar perto dele, ele está apresentando como é que é a cultura do reino de Deus. Ele está dizendo como é que funciona aqueles que andam com Deus. Ele, Jesus, não está falando de algo para você fazer que ele não faça. Na verdade, ele já decidiu que ele sempre fez e sempre vai fazer isso, então ele vai dizer para você, faça a mesma coisa que eu faço. E antes de você dizer, pastor, mas Jesus é Jesus, ele consegue, eu não sei se eu consigo. Não, ele nunca vai te pedir algo que você não possa fazer. Seria uma injustiça Deus chegar para você e falar, eu quero que você faça isso, se você não tem a capacidade de fazer. Se Deus chegasse para mim e dissesse, André, é um mandamento meu que você, quando vier para a igreja, venha voando, bata os seus braços, saia pela janela da sua casa, começa a bater como se fosse asas e venha. Eu ia falar, Senhor, é impossível, o Senhor não pode me pedir uma coisa que eu não sou capaz de fazer. Ele não queria me pedir. Tudo que ele pede do homem é algo que ele sabe que o homem é capaz de fazer. Se ele te pedisse algo desse nível, que parece ser impossível, na verdade é possível, porque ele jamais vai te pedir algo que você não pode. Está todo mundo ligado? Amém?
Então, quando ele fala não julgueis, ele não está apenas, é um mandamento, é uma dica muito maravilhosa, mas é um mandamento, mas ele não está apenas dizendo, olha, isso aqui é um manual de bom comportamento. Não, ele fala como isso é importante para você, e ele vai continuar falando um pouco mais agora, para você entender quem você é, a partir do entendimento de quem eu sou. Na verdade, você, para simplificar, você está aqui hoje, nessa noite, você frequenta a sua igreja, você recebe a palavra de Deus. Talvez você não saiba disso, mas principalmente com esse propósito, para descobrir primeiro quem Ele é e depois quem você é. E você descobre quem você é a partir dele. É depois que você conhece a natureza dele que você reconhece. Então, embora tenha se tornado um jargão para a gente dizer eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, isso não é meramente uma palavra positiva, é a verdade. O que você pensa de você mesmo é uma coisa, o que as pessoas pensam de você é outra coisa, mas a única coisa que realmente interessa é o que Deus pensa de você. Como você se identifica é uma coisa e tem muita força para você. Como as pessoas identificam você também tem uma força muito grande na sua vida. Mas se você aprender que nada disso tem realmente importância, o que importa é como Deus me identifica, como Ele me chama, como Ele me vê, o que Ele disse que eu sou. Quando você descobre que isso é a única coisa que importa, há uma libertação. Você é liberto, você não fala da boca para fora, mas realmente vive o fato de que não importa o que as pessoas acham, não importa o que dizem, não importa o que falaram de mim. Você não fica mais triste, você não fica mais sentindo-se ofendido porque alguém lhe ofendeu, porque você não se importa mais com o que os outros pensam. Você está muito firmado naquilo que ele pensa sobre você. Libertação. Então, Deus está querendo muito que você saiba quem você é. Todo o Sermão da Montanha, desde o capítulo 5, quando Jesus começa a falar bem-aventurados, e a gente começa a ler, e ele vai até aqui o final desse capítulo, Mateus, ele pega todas essas mensagens de Jesus e compila nesses 3 capítulos. E Jesus está falando de uma vida extremamente radical, de uma mudança radical, de uma transformação na maneira de viver. Jesus fala, quando te baterem, não revide. Quando alguém te obrigar a alguma coisa, não tem problema, faça. Aquilo é totalmente distante do que as pessoas estão acostumadas a entender. Quando você for orar, ninguém precisa saber que você está orando, ninguém precisa achar que você é espiritual. Ora no teu quarto, em secreto, e o Pai vai te recompensar. Jesus começa a falar sobre isso o tempo todo. Ninguém precisa querer aparecer, não tente se mostrar para ninguém, porque isso não traz a recompensa melhor que Deus tem para você. Se você vai dar uma oferta para alguém, vai abençoar alguém financeiramente, ninguém tem que ficar sabendo, porque se alguém ficar sabendo, essa é a única recompensa que você vai ter, a fama de ter sido generoso. Mas se você faz em secreto, Deus é que vai te recompensar. Quando você orar, quando você jejuar, então Jesus começa a falar disso tudo, e aquilo é muito novo para todo mundo. Mas quando ele chega aqui nessa parte, eu acho que ele atinge a raiz de cada um de nós, o núcleo talvez, que faz a gente pensar, isso é lindo, isso é maravilhoso, como eu mencionei para você, mas parece impossível, parece difícil demais ou quase impossível. Não julgue. Quando é que eu julgo você? A Bíblia não diz que você não pode julgar algumas coisas. Certas coisas precisam ser julgadas. Certas coisas, comportamentos precisam ser julgados muitas vezes. Você não pode tomar algumas decisões sem estabelecer alguns julgamentos. O que Jesus está falando aqui, você vai ver no próximo versículo, é um julgamento que ele faz parte da natureza humana e ele é extremamente nocivo. Eu vou colocar da seguinte maneira: eu julgo você, com base aqui no capítulo 7, versículo 1, quando eu decido que eu sei quem você é, o que você está fazendo. Eu decido para mim mesmo que eu sei melhor até do que você, quem você é, o que você está vivendo e quais são as suas motivações e por que você faz o que você faz. Eu decido ser Deus na sua vida e tomo a decisão, de que eu sei a seu respeito. Na verdade, eu não sei. Nós julgamos sem saber o tempo todo. E é disso que Jesus está tratando.
Quando eu faço um julgamento a seu respeito, quando você faz um julgamento a meu respeito, quando você julga um vizinho, um próximo, um amigo, ou um inimigo, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou a mãe, ou a avó, ou a sogra, quem quer que seja, quando você julga, você está decidindo que você sabe algo sobre aquela pessoa que na verdade você não sabe. Como é que você sabe que eu não sei, pastor? Jesus continua dizendo nesse mesmo versículo: pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Veja o versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Ou da trave, né? Da viga. A gente não. Trave a gente pensa em futebol, né? Viga é exatamente o que é essa trave, que é um pedaço grande de madeira, é como se fosse uma coluna. É isso. Jesus, para mim, tem um humor sensacional quando ele fala isso. Teve um dia que eu trouxe aqui para a igreja uma perna de 3, aquela madeira que é usada para a gente, para segurar, para fazer escora de obra, assim. Trouxe um pedaço desse tamanho assim, de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, e coloquei assim no púlpito e mencionei isso aqui. Falei, gente, olha como é que Jesus, a gente acha que Jesus é uma pessoa muito séria, porque os quadros retratam Jesus sempre muito triste, mas olha o que ele está falando. Talvez Jesus tenha utilizado desse apoio visual até no dia, né? Ele fala, você fala que o seu irmão não está enxergando propriamente porque ele tem um cisco no olho dele. Mas quando você olha para o cisco no olho dele, aí eu peguei a trave e botei na frente do meu olho, assim, aquela coisa gigantesca saindo assim. Você tem um pedaço imenso, uma tora de madeira, uma trave, ou então aqui uma viga, atrapalhando você de enxergar, porque na verdade você não olha para si mesmo, você olha para todo mundo, julga todo mundo e esquece de julgar a si mesmo. Jesus está falando sobre isso. E é engraçado, imagina alguém com um pedaço de madeira imenso na frente do olho e falou, meu irmão, se você separou, você está com um cisco aí no seu olho. Né? Como assim? Por que você vai tratar do cisco do olho do outro? Por que você vai tratar do que você considera que é um defeito, que é um problema, que é uma falha, que é uma mazela, que é alguma coisa errada que está acontecendo com o outro, ao invés de primeiro olhar para você mesmo? E você sabe o que eu aprendo com Jesus? É que pessoas que em geral reparam os ciscos nos olhos do outro, são pessoas que têm traves nos seus olhos. Segundo Jesus está me dizendo, ele não está falando, se você está com a vista completamente clara e você percebe um cisco, não necessariamente você vai tratar com aquela pessoa desse jeito. Existem outros caminhos para se tratar do cisco do olho do irmão. Em outras palavras, do problema que ele tem, seja qual for. Jesus não termina aqui. Né? Jesus fala assim, como é que você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Jesus chama de hipócrita essas pessoas. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, você só consegue propriamente ajudar alguém e tratar do que quer que seja o problema daquela pessoa, quando você também antes tratou do seu. E queridos, o que Jesus está fazendo, o que ele faz durante todo o Sermão da Montanha, é dizer para todo mundo, ninguém está em posição de fazer isso, ninguém escapa disso. E você vai ver no Novo Testamento, esse é o tema principal para tratar das falhas da humanidade. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz, não tem nenhum que faça o bem, todos estão errados, todos pecaram. A maneira como Jesus quer que nós enxerguemos erros e falhas nas pessoas é a maneira como Ele o faz, como Ele enxerga. Alguém diz amém? Ele não quer que eu e você tenhamos esse olhar crítico. E eu sei que eu falo isso e eu estou pregando o que eu acredito que é o inverso do que muitos pastores estão pregando, e muitas igrejas estão ouvindo. E muitas vezes, de púlpito, às vezes as pessoas são... Né? A gente fica olhando o cisco de todo mundo aqui de cima.
Eu não quero, de maneira nenhuma, que você ache que eu quero me vangloriar. A última coisa que eu quero é parecer arrogante. Mas eu já vi isso tantas vezes que é frustrante. Pastores que vão usar o microfone e o púlpito para apontar para o erro da pessoa, da congregação, de alguém, de uma pessoa específica. Ouviu alguma coisa aquela semana, às vezes, e traz para cá e meio que abre para todo mundo, né? A maneira como Jesus trata pecado, erros, falhas, cisco no olho, é uma maneira muito peculiar. E Ele espera que a gente tenha exatamente o mesmo comportamento. Quando eu perguntei para você se realmente você estava pronto, hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente, é porque, como eu disse para você, eu não estou falando nada novo, você já sabia. Mas quando é que isso realmente é uma prática na nossa vida? Eu vou te falar porque eu sei de mim. Eu sou tentado a julgar pessoas o tempo todo, frequentemente. Eu me lembro de ontem ter pecado, ter errado nessa questão. Porque, sabe quando você se coça para falar alguma coisa? Né? Alguém levantou um assunto e eu sabia de um problema que tinha acontecido, porque eu vi o problema, e eu dentro de mim falou, não vou falar, porque essa pessoa, né, eu vou expor essa pessoa, mas aí apertaram no botão certinho, engatilhou o negócio. Inclusive, eu fiquei sabendo, e depois eu pensei, por que eu fiz isso? Que vantagem tem? Na hora, não, é bom, né? A gente sente um prazer naquelas horas. E é justamente porque faz parte da natureza da nossa carne. E Jesus está falando, você precisa matar de fome essa vontade. Você precisa matar de fome esse apetite por julgar pessoas, por decidir que você sabe. Queridos, ainda que você saiba, ouça, ainda que você saiba que alguém que está sentado aqui, junto com você nessa igreja, ontem cometeu um pecado hediondo, ainda que você saiba disso. E você sabe que você viu, e você sabe que você tem provas, e você sabe, não porque alguém falou para você, você tem evidências. E ninguém pode chegar para você e falar, olha, você não sabe o que você está falando. Não, eu sei do que eu estou falando, eu estava lá. Ainda que tudo isso componha esse cenário, você não sabe o que está acontecendo dentro dessa pessoa, e o que aconteceu de ontem para hoje, e se ela realmente se arrependeu, Deus começou a mudar a vida dela. Você não sabe. E quando eu decido que eu sei, eu estou fazendo o contrário do que Jesus me pediu para fazer. Ele diz, não julguem. Por que Jesus pediu isso? Ele faz questão de responder. Ele poderia dizer, não julgue porque não cai bem. Ele poderia dizer, não julgue porque pega mal para você. Não julgue porque você depois vai acabar sofrendo a mesma. Não, ele diz isso, não julgue para que você não seja julgado. Não julgue para não semear alguma coisa que você não quer colher. Porque, queridos, eu me incluo, né? Existe um sabor, existe um prazer em julgar, mas nós não queremos de jeito nenhum ser julgados. Nós não queremos imaginar que alguém está julgando a gente, em algum nível nos condenando, nos reprovando ou nos desaprovando. Nós não gostamos nem de pensar que pessoas que nós amamos, que nós nos importamos, por alguma razão têm algo contra nós e elas nem falam com a gente, mas elas julgam. Nós não gostamos nem de imaginar isso, mas às vezes fazemos isso. Então Jesus não está brincando, Ele está falando algo que é corriqueiro, que é diário e que a gente nem considera pecado. Não, pastor, pecado é o que aquela pessoa fez. Pecado é roubar. Pecado é matar alguém, pecado é fornicação, pecado de verdade mesmo é adultério, pecado de verdade mesmo é pegar uma arma, é machucar uma criança, é fazer isso, aquilo outro. Não, a Bíblia bota na mesma lista do que são obras da nossa carne e produzem grande destruição na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, coloca na mesma lista esse pecado. Junto com muitos outros que a gente não considera. André, onde é que você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar lá em Romanos capítulo 3, quando ele
fala que realmente não tem absolutamente ninguém que se salve. Todos nós precisamos de um Salvador. Você quer abrir lá? Romanos capítulo 3. Eu vou ler para você nessa versão aqui da Romanos 3. Versículo 11. Diz assim: vamos no 10. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Diga, nenhum. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Queridos, isso é tão sério. E a gente às vezes pensa que não. Há pessoas que, quando eu e você começamos a seguir Jesus, não adianta você me dizer que naquele momento você já sabia, né, que você ia se apaixonar por ele. Não, a gente não sabe no início todo. Não há algo que é um raio no nosso coração, isso vai sendo desenvolvido. Versículo 12, ele fala: todos se desviaram, todos caíram no erro. Não há ninguém que faça o bem, nem um sequer. O que falam é abominável, tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo o que dizem tem o ferrão e o veneno de serpentes mortíferas. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Estão prontos para matar, odiando qualquer um que não concorde com eles. Talvez você pense: pastor, eu acho que isso aí não é comigo não. Está muito pesado esse negócio. Por onde quer que vão, eles deixam a miséria e a desgraça atrás de si, não conhecem o caminho da paz, não se importam em temer a Deus, tampouco com o que Ele pensa deles. A Bíblia nos aponta o tempo todo para a necessidade que eu e você temos de temer a Deus. E Ele está dizendo aqui: ninguém faz isso, ninguém consegue. Paulo está fazendo menção ao Salmo. Ele está se referindo a algo que está escrito nos Salmos, quando o salmista diz: não tem ninguém. E ele repete dizendo: isso é verdade. Mas você sabe por que isso está aqui? Você vai entender daqui a pouquinho. É porque talvez eu e você façamos uma classificação. Para eu e para você existem vários tons, existem vários níveis de pecado e pecadores. E é natural que a gente pense assim. Você não condena um assassino, estuprador, da mesma maneira que você condena alguém que colou na prova, né? Você pensa: peraí, não. A gente tem que ter critérios. A gente não condena, né, o Adolf Hitler com alguém que roubou uma laranja ontem na feira. A gente pensa, são penalidades diferentes. Inclusive existe um código penal falando sobre isso. Inclusive a própria Bíblia aponta para isso muitas vezes. Mas a maneira como Jesus revela que Deus olha para o pecado do ser humano é que ele reconhece. Não é que um pecado entenda isso. Claro que certos pecados produzem uma destruição muito maior do que outros. Mas Deus não trata de pecados. Preste atenção. No plural, Ele trata de pecado. De um só, que gerou todos os outros. Deus resolveu, não foi o problema dos pecados do ser humano. Ele resolveu a questão do pecado do ser humano. O pecado no qual nós nascemos, a nossa natureza pecaminosa. O pecado de um homem só, lá no início. E a partir dele, qualquer pessoa que nasceu, que eu e você temos algum grau de parentesco com Adão, sem exceção. O primeiro homem, a primeira mulher, claro, foi gerando todo mundo que veio depois. Deus não criou, até onde eu sei, a Bíblia não me dá margem para isso. Deus não criou outras pessoas em outros lugares para ir povoando a terra. Não, Ele criou um homem, uma mulher, porque eu creio que tudo que Deus faz, Ele faz assim, como a semente. E Ele pecou. E os seus filhos nasceram já nessa condição de pecadores. E quem veio depois, os netos, os bisnetos, tataranetos, até chegar eu e você, também nascemos assim. Então Deus não trata do pecado porque você cometeu um pecado pequeno ou grande. Ele trata do pecado porque você é um pecador. Enquanto nasce nesse mundo.
Por isso que Jesus chega para Nicodemos, em João no capítulo 3, e não importa mais o que Nicodemos queria falar com Jesus, Jesus fala para ele: Nicodemos, é urgente, é importante, é a coisa mais importante que existe, que você nasça de novo. Porque o seu primeiro nascimento é um nascimento do qual você nasce pecador. Então você precisa nascer outra vez. Porque quando você nascer outra vez, quando um novo nascimento acontecer na sua vida, existe agora a chance de você não ser mais um pecador. Agora você pode ser alguém justo. Nicodemo não entendeu nada. Assim como muitos de nós não entendemos. Porque nós acreditamos que o nosso pecado é que nos torna pecadores. E quando eu faço alguma coisa boa, quando eu faço alguma coisa certa, aí sim eu posso ser. A gente não se acha justo, mas a gente acha que é um pouco justo. Você sabe disso. Quantos aí no seu ambiente de trabalho já devem ter ouvido essa expressão? Aliás, eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque essa é uma vergonha, né? Esse pessoal do seu trabalho sabe que você é crente. Mas vamos dizer que sabe, né? Todo mundo sabe. E sabendo que você é crente, de vez em quando joga umas piadinhas, né? Fala para você assim: olha, você fez isso aí, você não vai para o céu não, hein? Não é? Não é? Furou a fila no trabalho. Isso é coisa de crente? Não é? Falou alguma coisa, ficou um pouco mais nervoso. Olha só, Deus vai castigar você, hein? Né? Você sabe do que eu estou falando. Talvez em outros níveis. Essas pessoas, elas em geral, eu acho que você já falou isso um dia, como eu também, eu não lembro, mas já devo ter falado, porque eu acabei nascendo já nessa filosofia, mas eu ouvi muitas pessoas falando: André, por que eu não vou para o céu? Eu não faço mal a ninguém. E as pessoas colocam numa balança as coisas boas, as coisas ruins que fazem, e pensam: eu acho que eu faço mais coisa boa do que coisa ruim. E esse pensamento, queridos, é o pensamento da grande maioria das pessoas que habitam esse planeta, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro dessa igreja, que a gente prega tanto, que não é pelas obras, mas é pela graça de Deus. Com certeza ainda há muita gente que pensa assim: eu não sei, se alguém me perguntar se eu sou salvo, né? Na frente de todo mundo eu falo: claro que eu sou, eu sei que eu sou, mas lá no fundo tem alguma coisa dentro de mim que pensa assim: eu só vou saber mesmo no final. Quando, né, a morte vier e eu aparecer lá do outro lado, né, e aí eu acho que Deus vai fazer realmente um somatório, vai pegar uma calculadora e vai falar: realmente é muita coisa ruim que você fez do lado de cá, mas muita coisa boa que você fez do lado de cá, somando, 9 fora, pode entrar. Ou então: olha, sinto muito. Será que eu estou falando uma coisa muito estranha? Há muitas pessoas que não falam isso, mas lá no fundo pensam: eu sei as coisas erradas que eu fiz. Eu sei as coisas erradas que eu faço. Eu sei das coisas boas que eu faço também. Então talvez Deus leve em consideração que eu faça algumas coisas boas. Mas talvez não, talvez ele pese mais as coisas ruins que eu faço. A maioria de nós tem a tendência de acreditar nisso. Pastores muito queridos e amigos meus pregam isso, sem saber que estão pregando isso. Eles leem a palavra de Deus, igual eu leio para você aqui. Vai lá em Efésios no capítulo 2 e diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, todo mundo concorda. É a graça que nos salva, é o amor de Deus, é a sua bondade. Não é o que você faz, mas no meio da pregação alguma coisa acontece. E eles falam assim: mas olha só, se você fizer isso, fizer aquilo, não fizer aquilo outro, olha lá, talvez você não vai alcançar o plano de... vai para o inferno, né? No final é isso que é a questão. E aí eu fico sem saber muito bem como tratar disso. Bom, então, o que Jesus fez e Ele conquistou, que eu não posso fazer nada em relação a isso, de repente se transforma em algo que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer, porque se eu não fizer, o plano dele não é tão perfeito e tão completo assim. Ele precisa que eu faça alguma coisa. Existe isso dentro de nós.
E é por isso que nós lemos o que nós lemos aqui. Eu falo, como é que você pode ser capaz? Porque quando você pesa as suas coisas boas, as suas coisas ruins, quando você pesa os seus defeitos, as suas qualidades, quando você mesmo cria uma tabela e diz, eu acho que eu estou indo bem, eu estava pior no ano passado, eu estou melhor agora, estou abandonando, eu acho que estou me tornando melhor. Isso pode ser muito legal se você perceber crescimento na sua vida, mas também pode produzir em você esse pensamento julgador. Eu ouvi isso há muito tempo atrás e fiquei muito chocado com esse pastor, um pastor que eu amo muito e me abençoa muito e me ensinou muito, até sem nem saber que estava me ensinando. Mas eu acredito que o que ele falou é uma afirmação verdadeira. Ele falou dele, ele falou, as pessoas mais, olha só, as pessoas mais perversas, as pessoas mais malignas, as pessoas que mais trouxeram destruição na minha vida através de palavras e decisões foram pessoas da igreja. Porque não é porque elas estavam na igreja, mas é porque na igreja elas foram contaminadas por um pensamento de que elas estão se tornando cada vez mais santas e outros não estão, e elas estão na posição de dizer para os outros. Você sabia que há pessoas que não vão entrar por essas portas, porque acham que eu e você vamos olhar para elas e vamos achar que elas são pequenas? Que elas nunca vão alcançar a nossa altura. E mesmo que você diga, pastor, mas isso não existe, mas elas pensam isso. Alguma coisa faz elas pensarem isso. Há pessoas que estão lá do lado de fora, estão com o seu cigarro na boca, e estão pensando, eu jamais poderia entrar naquela igreja, porque as pessoas sabem que eu fumo. E vão me julgar, eu sou muito pequeno. Se o meu pecado fosse pelo menos mais escondidinho, ninguém ficasse sabendo, eu ia ser como qualquer outra pessoa. Ia poder frequentar qualquer igreja, porque é o que mais tem na igreja. Mas não, todo mundo sabe. Pessoas que estão, né? Às vezes por causa de um vício, seja o que for. Eu já falei aqui na igreja, queria repetir. Eu queria muito que você convidasse todos os fumantes que você conhece para vir à igreja. Eu lembro de um dia que me contaram. Não, eu participei de uma senhora aqui da igreja, muito querida. Veio falar comigo, pastor. Era um dia de casamento, eu acho. Aí tinha pessoas de fora que não frequentavam a igreja. Falou, pastor, tem que fazer alguma coisa. Tem um homem fumando dentro do banheiro. E ela tomou um susto com a minha resposta. Eu falei, aleluia, irmã. Glória a Deus. Só um, podia ter tantos outros. Tinha que ter vários. Porque entre fumar lá fora e vir para cá, para daqui a pouco receber a palavra, aqui dentro ia ser legal, porque não ia ser agradável fumaça, mas está aqui, está no pátio da igreja. Daqui a pouco vai entrar e vai receber a palavra. A gente condena. E aqui está um lugar. Eu lembro que quando eu preguei uma vez aqui sobre Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Eu preguei, não, a Bíblia fala isso, né? E eu falei, gente, olha só, o primeiro milagre que Jesus fez foi trazer provisão para uma festa. Eu lembro de ter mencionado, inclusive, que um pastor, que está na internet, você pode procurar lá, você vai encontrar ele, de uma visibilidade imensa, um dos maiores, mais conhecidos, falou que ele não entende por que Jesus fez isso. Que absurdo, para que Jesus vai transformar água em vinho? O que Jesus tinha na cabeça? Nesse nível. E eu falei, gente, você entender outra história, mas quantos sabem que Jesus está sempre certo, diga amém. Primeiro milagre que ele realiza é pegar a água, que é legal, que faz bem, recomendo que você beba os seus 2 litros por dia no mínimo, e transforma em vinho, né? Que alguns vão dizer que é o quissuco do capeta, né? Como é que Jesus faz uma coisa dessa? E naquela mensagem eu falei, né, e você acha que era? Alguns vão dizer, não, aquele vinho era um vinho com teor alcoólico pequeno. Não, se você for procurar e pesquisar, o vinho israelita é um pouquinho pior do que o nosso no que diz respeito a teor alcoólico. Mas ainda que não fosse, está lá escrito que foi vinho que ele transformou. No final do culto, teve uma irmã que chegou para mim e falou, pastor, por que você foi pregar isso hoje? Eu trouxe meu cunhado,
adora beber uma cervejinha. Ele agora tem base bíblica. Aí eu falei, querido, olha só, a Bíblia também fala para não se embriagar com o vinho, a gente falou isso no culto, e também fala, né, que se você se entregar a alguma coisa que vai te dominar, em vez de você dominar aquilo, todo mundo vai sofrer. O que eu não posso é apagar que Jesus foi lá e fez realmente isso. Sabe por quê, queridos? E a gente pode não compreender. Eu fiz essa pergunta outro dia aqui na nossa escola dominical. Falei, me explica por que que Jesus, andando aqui na terra, há 2000 anos atrás, as piores pessoas que existiam, as mais pecadoras que você puder imaginar, se você pudesse imaginar hoje, né, os piores, eles eram atraídos por ele, gostavam de ficar com ele, gostavam de conversar com ele, o tempo todo era um imã que ele era, e as pessoas vinham para ele. E hoje, nós que somos chamados o corpo de Cristo, aqueles que o representam aqui, não conseguimos fazer isso. Os pecadores não querem se aproximar, eles não são atraídos para nós. Alguém tem que me explicar, aliás, alguém que tem que nos explicar por que isso acontece. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está querendo dizer que tem alguma coisa mais importante do que a nossa teologia. Tem alguma coisa que para ele tem um valor maior do que o que nos ensinaram. Isso é preste atenção. Estou curioso. É o quê? Furadeira? Essa é nova, né? Celular, criança chorando. Já teve até videogame, agora furadeira, beleza. Preste atenção, vai ser difícil, mas vamos lá. Queridos, eu preciso chegar no ponto final para a gente guardar isso no nosso coração. Mesmo que a furadeira atrapalhe, preste atenção aqui. O que Jesus está nos ensinando com as suas atitudes, com a sua maneira de pregar. Né? Está ficando mais alto, né? Fica tranquilo. Agora passou. É que nós não deveríamos julgar uns aos outros. Foi rápido, né? Falei bem rápido. Então vou ter que repetir para realmente você guardar. Aqui. Doze anos de igreja, é a primeira vez que isso acontece. Vamos voltar para o início? Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Eu sei que competir com isso é muito difícil. Mas você quer ver aonde a gente quer chegar? Romanos, do capítulo 3, como a gente estava vendo aqui, a gente não terminou a leitura. Romanos, eu até saí aqui. Diz assim, no versículo 23, Romanos capítulo 3, falando sobre isso. Não, melhor a gente ler antes. A gente estava indo, foi até o 18, né? E aí Paulo chega e diz assim, no versículo 19, assim tudo que a lei diz aos que vivem sob ela, para que todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus. É aqui que eu queria chegar, lembra que eu falei? Por que a gente não deve julgar? Porque ninguém escapa. João capítulo 8, Jesus está pregando, trazem para ele uma mulher que acabou de ser pega em adultério. Não foi uma mulher que eles disseram que era adúltera, ela estava adulterando naquele momento. Enquanto Jesus pregava, ela estava adulterando, destruindo a vida dela, destruindo a vida da família dela, destruindo a vida da família do homem com quem ela estava, na cama. Pegam ela, levam até Jesus. E se eles perguntassem para qualquer outra pessoa, o que a gente faz com essa mulher? Me conta a história dela. A história dela é essa. Meu Deus, como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessa, mulher? Que absurdo. Que absurdo, como é que você faz isso? Você não pensa, você é inconsequente. Mas eles vão e perguntam para Jesus porque querem pegar Jesus. Moisés manda matar Jesus. Moisés manda apedrejar, ou seja, a lei de Deus nos manda apedrejar a pecadora. Se ela é pecadora, tem que morrer. O salário do pecado é a morte.
Se Jesus dissesse, já que a lei diz isso, né, vamos cumprir a lei, as pessoas vão falar, Jesus então é igualzinho a qualquer outro fariseu, qualquer outro legalista. Se Jesus fala, não, de jeito nenhum, para que isso? Para que essa violência toda? Todo mundo ia ter motivo para dizer, mas peraí, então Jesus agora está indo contra a lei do próprio Deus, que ele diz que é pai dele. Jesus, inspirado pelo Espírito, dá uma aula de sabedoria, algo tão tremendo que ele fala. Ele não coloca a questão, ele para de olhar para a mulher, ele convida todo mundo que está olhando para aquela mulher e para o seu pecado. Ele está repetindo mais ou menos o que ele fala em Mateus capítulo 7. Vocês não deveriam estar julgando ela. Mas o que ela fez foi errado, pastor? Claro que foi. É pecado. Tanto é que Jesus termina dizendo, vai e não peques mais. Ele chama pecado de pecado. Tem poder de destruição? Tem. Como qualquer pecado. Mas Jesus fala, ao invés de vocês olharem para ela, olhem para vocês. Então, se alguém aqui realmente não tiver nenhum pecado, você vai ser a pessoa que está em posição de realmente julgar, condenar e sentenciar essa mulher. Você realmente vai poder pegar a sua pedra e matá-la. Mas se você for esperto e você não quiser uma pedrada na cabeça também, pensa bem, porque pode ser que seu pecado daqui a pouco apareça. Eu estou parafraseando o que Jesus diz. Jesus só fala, aquele que não tem pecado, seja o primeiro. E essa passagem, ela é tão contundente, ela traz um confronto interior, um constrangimento. A Bíblia diz que aquelas pessoas foram, todas elas indo embora, largando as suas pedras e saindo dali. Enquanto... Isso é interessante porque a Bíblia diz que Jesus, ao ouvir tudo que eles estavam falando, ele não para de fazer o que ele está fazendo, que é escrevendo no chão com o próprio dedo. Você já deve ter feito isso. Você está sentado em algum lugar, tem uma poeirinha, tem uma areia, você começa a fazer um desenho, você começa a escrever alguma coisa. Alguns disseram que ele estava escrevendo o nome daqueles, todos que estavam ali, que possivelmente tinham até adulterado também. Eu não posso concordar com isso, porque em João 3,17 diz que Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não condena absolutamente ninguém. Mas eu acho que em algum nível Jesus estava dizendo, vocês acham que eu não sei o que a lei de Moisés diz? Eu estava lá quando a pedra, Jesus está no pátio do templo, é pedra, não é areia não, e ele está escrevendo na pedra como quem diz, eu entendo de lei sim. Eu lembro, quando Deus deu as tábuas de pedra da lei para Moisés, Jesus estava envolvido naquilo. Jesus está dizendo, vocês precisam aprender que existe algo para Deus que é maior. Existe uma lei, que é a lei do amor. E Jesus fala algo que talvez seja o versículo um dos mais importantes da minha vida e da sua vida. Ele diz, se você julgasse a você mesmo, ninguém ia poder julgar você. Se você mesmo se auto-julgasse, como ele pede para a gente fazer no dia que você vai cear, examine-se o homem a si mesmo. Se você olhar só para você, perceber que tem uma trave no seu olho, perceber que você não pode pegar pedra para jogar em ninguém, se você olhar somente para você mesmo, olha, você vai crescer de tal maneira que ninguém vai ser capaz de julgar você, porque você já está fazendo isso. Você está se autocorrigindo, você está resolvendo a sua questão, você está fazendo os ajustes necessários, sem que ninguém precise te condenar. O que Jesus está falando é que absolutamente ninguém fica de fora. Versículo 19, assim tudo que a lei diz aos que vivem sobre ela, para que todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus, ninguém escapa. Vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Ah, mas eu faço bem. Jesus diz, não importa. Não é por isso que você é declarado justo, porque você não faz e nunca fez só o bem, e ainda que tivesse feito, ainda assim você nasceu pecador. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhes obedecemos os mandamentos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
Versículo 21. Agora, porém, esse versículo é para a gente mergulhar nele de cabeça. Agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus. Diga, não é minha. Fala para quem está do seu lado, abandona a sua justiça. Se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá, Ele nos declarará sem culpa, mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção. Versículo 23, pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, versículo 24, muito importante, no entanto Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Glória a Deus, glória a Deus. Você está entendendo? Porque que não é legal você olhar para o pecado de ninguém, porque você precisa olhar para si mesmo. Quando você descobre que você precisa de um Salvador e Ele te salvou, as pessoas que erram ao seu redor, claro, eu não estou dizendo para você aceitar injustiças que estão sendo feitas a você. Não, existem coisas que você realmente precisa tratar, cuidar. Estou falando que nós nos parecemos mais com Jesus. Quando ao invés de olhar para alguém, julgar e chegar às nossas próprias conclusões, nós aceitamos o fato que aquela pessoa precisa exatamente da mesma absolvição que eu preciso, exatamente da mesma graça que eu preciso, sem exceção. A Bíblia diz, porque ninguém escapa, aquela pessoa pecou, e você também, e está totalmente longe da glória de Deus, a não ser que receba pela fé o seu Salvador. E aí Deus te justifica completamente. Não quer dizer que você não pecou, mas Deus trata você como se você não tivesse pecado. Você recebe isso hoje? Amém? Todo mundo conhece a história do filho pródigo. A história do filho pródigo conta 2 filhos. Todo mundo sabe que é irresponsável e comete pecados muito fortes, muito sérios. O outro, ele parece que tem um pouco mais a ver comigo, com você, porque ele tem um bom senso. E ele pensa que o irmão dele mesmo, ele fez tudo errado. Mas esse irmão que fez tudo errado volta para casa e o pai faz uma festa para ele, que deixa esse outro irmão indignado. E aí esse irmão abre sua boca e fala, pai, eu não entendo, porque esse meu irmão fez tudo errado, tudo que podia fazer errado, ele fez errado. E o senhor pega e faz a melhor festa, mata o melhor boi para ele. Eu faço tudo certo, o tempo todo. Eu te sirvo o tempo todo, eu faço só o que o senhor me pede para fazer. E aí quando eu quero alguma coisa, eu não sei se eu posso ter, eu queria ter, não era um novilho cevado, aquele boi gordo, mas um cabritinho para fazer um churrasco lá com meus amigos. Nem isso o senhor me dá. E o pai fala para ele, filho, eu nem preciso te dar, porque já é seu, tudo que é meu é seu. Que revelação, né? Tremenda. Tudo que é do pai já é seu. Ele fala, mas a gente tinha que fazer uma festa. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi encontrado. Eu já falei isso aqui na igreja algumas vezes. Que crise que eu tinha com essa história, porque eu pensava, meu Deus, nessa história eu estou do lado desse irmão mais velho, eu não consigo aceitar. Como que alguém errou desse jeito? Porque o que ele fez foi grave demais. Ele trata o pai como alguém, né, totalmente desonrado, ele desonra o pai completamente, do início ao final. Pega o dinheiro dele e gasta da pior maneira possível, dinheiro que nem é dele direito, é do pai. Porque o pai estava vivo, o pai não tinha morrido. Volta para casa. Não volta trazendo diplomas, não volta trazendo mais dinheiro, volta todo arrebentado. E o pai fala, meu filho, que bom que você voltou. E restaura ele a posição dele. Restaura ele ao lugar de filho que não merecia nunca.
Eu falei, eu ia entrar nessa casa também e dizer, tá errado esse negócio, não é possível. Até o dia que Deus falou, André, você acha que você realmente é o irmão mais velho? Mas você é o irmão mais novo. E todo mundo é o irmão mais novo. Sem exceção, todos estão na mesma posição. Todos erraram e precisa de salvação. Precisa de alguém que abrace, traga de volta e reposicione ele na posição de filho. No início da história do filho pródigo, o filho fala para o pai assim, pai, me dá a minha parte da herança. Em outras palavras, para mim era melhor que o senhor não estivesse vivo. Para mim era melhor que o senhor tivesse morto. Então eu vou tratar o senhor como se o senhor tivesse morto. O senhor vai me dar o seu dinheiro, eu vou embora. O meu dinheiro da herança. Quando o filho volta para casa, ele tem uma revelação. Embora ele estivesse achando que o pai estava tratando como se o pai tivesse morto, o pai sabia muito bem que era ele, o filho que tinha morrido. Não é isso que ele fala? Esse meu filho estava morto e reviveu. Porque quem quer que trate Deus como alguém que morreu, Deus para mim está morto. Deus se distanciou completamente do Pai. Não muda quem Deus é, mas por dentro essas pessoas morrem. Mas Deus tem restauração para cada um de nós. Você sabe o que você faz com essa graça maravilhosa de Deus? Que não te julga segundo os seus pecados. Que não te retribui consoante as suas iniquidades. Você compartilha. Você não julga para não ser julgado. Você não condena para não ser condenado. Você ama como Ele amou. Você redistribui a sua graça. Você deixa fluir através da sua vida com o seu sorriso, com o seu abraço, com o seu amor, com a sua bondade, com os seus atos de gratidão. Você busca ser mais parecido com o seu Salvador. Amém? Vamos orar? Dê a mão a quem está do seu lado, seja uma bênção para alguém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor tão grande. Eu sou uma dessas pessoas, e não poderia ser diferente, não há exceção. Eu me encaixo em todos pecaram, todos nós. Mas todos podem ser justificados. Eu não entendo porque a minha mente, ela é muito pequena para compreender esse amor tão grande, essa graça tão grande. Mas mesmo sem entender, nós queremos declarar que nós vamos receber, Senhor. Talvez aqui nessa noite há homens e mulheres que precisam de uma vez por todas aceitar que foram perdoados pelo Senhor. Às vezes é tão difícil se perdoar, mas eu preciso hoje crer que o Senhor me perdoou. E se eu fui perdoado por ti, a partir desse perdão, talvez eu consiga me perdoar. Talvez eu chegue num ponto que eu entenda, se Deus não me condena, por que eu vou deixar qualquer outra coisa me condenar? Deus amado, ajuda-nos a enxergar que não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa lavar completamente. Que não há injustiça e destruição tão profunda que o seu poder e o seu amor não possam nos restaurar completamente. Dá-nos hoje, mais uma vez, Senhor, um coração ensinável, um coração que aceita o que o Senhor diz. Que o nosso orgulho seja quebrado hoje. E que nós decidamos se vamos seguir Jesus, se Ele realmente é o nosso Senhor, nós queremos obedecer esse mandamento. Não julgueis. Ele é o nosso Senhor, eu não posso escolher, eu vou fazer o que eu acredito que eu devo fazer. Não, então Jesus não é o teu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, Ele vai te dizer, não julgueis. Tira a primeira trave do seu olho e ajuda depois o seu irmão. Ao invés de ficar apenas criticando ele, você pode ser uma bênção. Como eu, Jesus diria, sou uma bênção na sua vida. Oh Deus amado, ajuda-nos hoje. Eu creio que o Senhor está ajudando pessoas aqui hoje. Obrigado por esse amor tão grande. Obrigado por esse amor tão grande de sacrifício, de compromisso. Esse amor que é incondicional, que nunca falha. Nunca falha. Obrigado porque
hoje esse amor é manifesto em nossas vidas. Nós não sabemos disso, mas só acordamos vivos nessa manhã por causa desse amor. Não é porque essa é uma ordem natural. Não, o Senhor deu uma palavra, o Senhor estabeleceu tempos. E nós só estamos aqui porque o Senhor nos ama com amor sem fim. Que hoje esse amor flua através de nós. Senhor, nós queremos nos apaixonar outra vez. Queremos andar nas nuvens, porque nós amamos tanto o Senhor Jesus e Ele nos ama tanto. E quem nós encontrarmos pelo caminho vão ser, de alguma maneira, afetados por esse amor tão grande. Quem o Senhor colocar na nossa frente não vai ser objeto do nosso julgamento, não vão ser objetos das nossas críticas, mas da nossa misericórdia e de ações de graça. Pai, muito, muito obrigado pelo que o Senhor hoje planta em nosso coração. Que essa quarta-feira seja realmente marcante para muitos de nós. Recebe hoje e sempre toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Vamos louvar a Deus bem alto com a nossa voz, com as nossas palmas. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor Jesus.